Como orar ao Espírito Santo nos dias em que você pensa em desistir. Há dias em que pensar em desistir não vem como um choque, vem como um hábito silencioso. Você acorda, segue o dia, faz o que precisa ser feito, mas por dentro algo já começou a se desligar. Não é rebeldia, não é falta de fé, é cansaço acumulado. É a sensação de que continuar exige uma força que você não encontra mais do mesmo jeito. O perigo desses dias não está no pensamento em si, mas em como ele começa a se tornar familiar. A desistência deixa de parecer uma decisão extrema e passa a soar como descanso, como alívio, como a única forma de parar de doer. E quando isso acontece, muita gente se culpa, achando que está falhando espiritualmente, quando na verdade está apenas humano demais para continuar fingindo força. Nesses momentos, o coração entra em conflito. Uma parte ainda quer seguir com Deus, ainda crê, ainda espera. Outra parte só quer parar, silenciar, desaparecer por um tempo. E essa tensão interna confunde tudo. Você não sabe se está cansado da caminhada ou cansado do peso que tem carregado nela. É aqui que muitos se afastam da oração. Não porque não acreditam mais, mas porque não sabem como orar sentindo isso. Como falar com o Espírito Santo quando a vontade de continuar está fraca. Como orar sem prometer força, sem garantir constância, sem fingir que está tudo bem. Se você chegou a esse ponto, é importante ouvir algo com clareza. Pensar em desistir não significa que você já desistiu. Significa que algo dentro de você está pedindo socorro, não julgamento. E o Espírito Santo não se assusta com esse pensamento. Ele não se afasta quando você admite isso. Ele se aproxima. Esses dias exigem um tipo diferente de oração. Não uma oração que empurra você para frente à força, mas uma que sustenta você onde está. Antes de aprender como orar nesses dias, é preciso entender por que eles são tão confusos espiritualmente. Porque o que parece fraqueza muitas vezes é apenas a fé atravessando um território novo. Por que esses dias parecem tão confusos espiritualmente? Quando a vontade de desistir aparece, a confusão espiritual quase sempre vem junto. Não é um detalhe secundário, é parte do processo. Você ainda crê, ainda tem respeito por Deus, ainda reconhece o valor da fé, mas algo dentro de você não responde mais como antes. A oração fica estranha, a Bíblia parece distante. As palavras que antes confortavam agora passam sem tocar. E isso gera medo, porque você começa a se perguntar se está se afastando de Deus ou se Deus se afastou de você. Esses dias são confusos porque o cansaço emocional e mental interfere diretamente na forma como você percebe o espiritual. A fé não vive separada da alma. Quando a alma está sobrecarregada, a percepção espiritual fica turva. Não porque Deus mudou, mas porque você está exausto demais para sentir com a mesma sensibilidade. É como tentar enxergar com os olhos cansados. A paisagem continua ali, mas tudo parece fora de foco. Muita gente interpreta essa confusão como frieza espiritual, como pecado escondido ou falta de compromisso. E essa interpretação só aumenta o peso, porque, além de cansado, você passa a se sentir culpado. Além de confuso, você se sente inadequado. Mas na maioria das vezes, o que está acontecendo não é afastamento espiritual, é esgotamento humano. O Espírito Santo sabe distinguir isso com precisão. Ele sabe quando a dúvida nasce da rebeldia e quando nasce da exaustão. E nesses dias, quase sempre nasce da exaustão. De ter segurado demais, por tempo demais, sem descanso interior suficiente. De ter tentado entender tudo, resolver tudo, sustentar tudo, até não sobrar energia, nem para sentir Deus do jeito de antes. Outro fator que gera confusão é a expectativa de que fé verdadeira sempre venha acompanhada de clareza. Mas a fé também atravessa zonas de neblina.
Há momentos em que confiar não significa enxergar, significa apenas não ir embora. E isso é difícil de aceitar, porque você foi ensinado a associar espiritualidade com respostas, direção e segurança. Quando isso falha, você acha que falhou junto. Nesses dias, o coração quer respostas rápidas, mas não tem estrutura para recebê-las. Quer sentido, mas não consegue processar. Quer ouvir Deus, mas não sabe nem formular a pergunta certa. Insistir em clareza total nesse estado só aumenta a sensação de fracasso espiritual, porque você cobra de si algo que não tem condições de entregar agora. A confusão espiritual desses dias não é um sinal de que você está no caminho errado. Muitas vezes é um sinal de que você está cansado demais para continuar do mesmo jeito. É um convite silencioso para mudar a postura, não para abandonar a fé, para aprender a permanecer de outra forma, não para desistir. Quando você reconhece isso, algo começa a se ajustar por dentro. Você para de se acusar e começa a se observar com mais honestidade. Percebe que talvez não esteja querendo abandonar Deus, a fé ou o caminho. Talvez esteja apenas querendo alívio, querendo descanso, querendo parar de doer. Entender essa diferença é essencial, porque enquanto você acreditar que o desejo de parar é rejeição da fé, você vai lutar contra si mesmo. Mas quando percebe que é um pedido de alívio mal interpretado, abre espaço para uma oração diferente. Uma oração que não exige clareza, força ou constância, mas apenas verdade. E é justamente aí que o próximo passo se torna possível. Porque antes de aprender como orar nesses dias, você precisa entender o que realmente está pedindo por dentro. Nem sempre é desistência. Muitas vezes é descanso. E distinguir isso muda completamente a forma como você se aproxima do Espírito Santo quando a vontade de continuar está fraca. A diferença entre querer desistir e querer alívio. Em muitos dias você diz para si mesmo que quer desistir. As palavras saem assim, duras, definitivas. Não aguento mais. Quero parar. Não quero continuar. Mas se você escuta com mais atenção o que está acontecendo por dentro, percebe algo importante. Nem sempre o que você quer é abandonar tudo. Muitas vezes o que você quer é que a dor pare, que a pressão diminua, que o peso saia um pouco das costas. Querer desistir e querer alívio não são a mesma coisa, embora pareçam. A desistência é uma decisão, o alívio é uma necessidade. A desistência nasce quando você acredita que não há outra saída. O alívio nasce quando o corpo, a mente e o coração estão pedindo socorro depois de muito tempo segurando demais. Confundir essas duas coisas faz você lutar contra si mesmo em vez de se escutar. Quando o cansaço se acumula, o desejo de alívio começa a se expressar do único jeito que encontra. Como vontade de parar, como pensamento de sumir, como fantasia de não ter mais que sustentar nada. Isso não significa que você perdeu a fé. Significa que a fé está carregando mais peso do que deveria carregar sozinha. O Espírito Santo conhece essa diferença. Ele sabe quando alguém quer ir embora por rejeição e quando alguém quer parar por exaustão. E na maioria das vezes, nesses dias difíceis, o que existe não é rejeição da caminhada, mas cansaço do ritmo, das expectativas, das cobranças internas e externas que se misturaram à fé. Muita gente continua firme por fora, enquanto vai se quebrando por dentro. Continua orando, servindo, acreditando, mas sem espaço para descansar emocionalmente. Em algum momento, o coração reage, não com uma explicação clara, mas com um desejo de parar tudo. Não porque não ama a Deus, mas porque não consegue mais carregar do mesmo jeito. Entender isso muda a forma como você se trata. Você para de se chamar de fraco, instável ou infiel. Começa a perceber que talvez esteja apenas sobrecarregado, que talvez não precise desistir da fé,
mas aprender a viver a fé sem se violentar por dentro, sem se cobrar uma constância que hoje você não consegue sustentar. Quando você confunde alívio com desistência, tenta combater o cansaço com mais esforço. Ora mais forte, promete mais, se cobra mais, e isso só aumenta a pressão. Mas quando reconhece que o que você quer é alívio, não fuga, algo se abre. Você pode se aproximar do Espírito Santo de um jeito diferente, não pedindo forças para aguentar mais, mas pedindo espaço para respirar. Essa distinção é fundamental para aprender a orar nesses dias. Porque se você ora achando que precisa se corrigir, a oração vira peso. Mas se ora reconhecendo que precisa ser sustentado, a oração vira abrigo. O Espírito Santo não espera que você decida tudo agora. Ele espera que você seja honesto sobre o que dói. Querer alívio é humano, é legítimo, é um sinal de que algo precisa ser ajustado, não abandonado. E quando você aceita isso, começa a perceber por que as orações tradicionais ficam difíceis nesses dias. Não porque você não acredita mais, mas porque aquelas palavras não alcançam o que você realmente está sentindo agora. É por isso que muitas orações parecem vazias, quando a vontade de desistir aparece. Elas não falham por falta de fé, falham porque não conversam com o cansaço real que você está vivendo. Entender isso prepara o coração para o próximo passo. Reconhecer por que orar do jeito de antes se torna quase impossível nesses dias. E porque isso não é um defeito espiritual, mas um sinal de que a oração precisa mudar de forma. Por que as orações tradicionais parecem impossíveis nesses dias? Há dias em que você até tenta orar como sempre orou, mas algo trava. As palavras conhecidas não fluem. As frases que antes davam sentido agora soam vazias. Você começa para no meio, suspira e às vezes desiste antes de terminar. Isso não acontece porque você perdeu a fé. Acontece porque o seu estado interior mudou e a forma antiga de orar não alcança mais o que você está vivendo agora. As orações tradicionais exigem uma energia que você não tem nesses dias. Elas pedem concentração, clareza, esperança organizada. Pedem que você se posicione como alguém que ainda consegue explicar o que sente, o que quer, o que espera. Mas quando a vontade de desistir está presente, você não está nesse lugar. Você está cansado demais para organizar a dor em frases bonitas. E tentar fazer isso só aumenta a frustração. Muita gente se culpa por isso. Acha que está orando mal, que não está se esforçando o suficiente, que deveria insistir mais. Mas insistir em uma forma de oração que não conversa com o seu estado atual não é fé, é autoexigência. E o Espírito Santo não se aproxima por meio da cobrança, mas da verdade. Nesses dias, a mente está lenta, o coração está pesado, a alma está sobrecarregada. E as orações que funcionam em tempos de estabilidade emocional não funcionam do mesmo jeito em tempos de exaustão. Não porque perderam valor, mas porque foram feitas para outro momento da caminhada. Continuar tentando usá-las agora é como exigir que um corpo ferido corra como antes. Outro motivo pelo qual essas orações parecem impossíveis é que elas muitas vezes vêm carregadas de promessas. Promessas de força, de constância, de fidelidade. Frases como, eu vou continuar, eu vou conseguir, eu vou suportar. E quando você não tem certeza se consegue sustentar essas promessas, orar assim se torna angustiante. Você não quer mentir para Deus, mas também não quer se expor demais. Então você prefere o silêncio, ou repete palavras sem presença, ou se afasta da oração por um tempo, achando que isso é fracasso espiritual. Mas o Espírito Santo não interpreta esse bloqueio como abandono. Ele o reconhece como um sinal de que você precisa de uma forma diferente de se aproximar agora. A oração tradicional não falha porque você está fraco. Ela falha porque você está em outro ponto do caminho.
Um ponto em que a alma não precisa ser empurrada, mas acolhida. Um ponto em que Deus não espera declarações firmes, mas disponibilidade honesta. Um ponto em que falar menos pode ser mais verdadeiro do que falar certo. Entender isso alivia uma culpa profunda. Você percebe que não precisa forçar palavras que não representam o que sente, que não precisa repetir fórmulas para ser ouvido, que não precisa fingir estabilidade para continuar em relação com Deus. O Espírito Santo não se distancia porque você não consegue orar como antes. Ele se aproxima porque você finalmente não está fingindo. Esses dias pedem uma oração mais simples, mais próxima, mais humana. Uma oração que não começa com promessas, mas com presença. Que não tenta resolver nada, mas apenas se colocar diante de Deus como você está. Antes de aprender como orar assim, é importante entender que o Espírito Santo já recebe esse tipo de oração, mesmo quando ela ainda não tem forma. Porque quando a força acaba, a oração não desaparece. Ela apenas muda de linguagem. E aprender a reconhecer qual linguagem o Espírito Santo escuta nesses dias é o próximo passo para não desistir da oração quando você mais precisa dela. O tipo de oração que o Espírito Santo recebe quando você está cansado. Quando o cansaço toma conta, a oração deixa de ser construção e passa a ser exposição. Não no sentido de se explicar, mas de se apresentar. O tipo de oração que o Espírito Santo recebe nesses dias não nasce da clareza, nasce da verdade possível. Não exige frases completas, nem emoções organizadas, nem fé empolgada. Exige apenas presença real. Essa oração não tenta animar Deus nem convencer a si mesmo. Ela não promete continuidade, não faz votos, não declara força futura. Ela começa exatamente onde você está, às vezes com poucas palavras, às vezes só com um pensamento repetido, às vezes apenas com o corpo parado e o coração pesado diante de Deus. E isso é suficiente. O Espírito Santo não escuta apenas o que você diz. Ele escuta o que você não consegue mais sustentar. Escuta o tom do seu silêncio. Escuta a fadiga por trás das frases curtas. Escuta a honestidade que aparece quando você para de tentar orar bonito. Essa é a oração que chega limpa, sem camadas de defesa. Nesses dias, orar não é falar muito, é não fugir, é permanecer mesmo sem vontade. É dizer algo simples como "eu estou aqui" ou "não sei mais como continuar" e parar aí. Não porque não haja mais nada a dizer, mas porque isso já diz tudo. Essa oração não resolve, mas conecta. E conexão é o que sustenta quando a força não vem. Existe um equívoco comum de achar que oração válida precisa conter esperança explícita. Mas há dias em que a esperança ainda está viva, só está cansada demais para se expressar. O Espírito Santo não exige que você a formule. Ele aguarda por você enquanto você descansa. Ele intercede onde você não alcança. Esse tipo de oração não gera imediatamente entusiasmo espiritual. Gera algo mais discreto e mais profundo. Um alívio leve, uma pausa interior. A sensação de não estar sozinho no esforço de continuar. E isso já é resposta. Não visível, não espetacular, mas real. Quando você ora assim, sem se forçar, algo muda na relação. A oração deixa de ser uma tarefa a cumprir e se torna um lugar para ficar. Não é mais um momento em que você precisa produzir algo para Deus, mas um espaço em que Deus pode te sustentar sem exigências. O Espírito Santo recebe essa oração porque ela não tenta controlar o resultado, não tenta acelerar o processo, não tenta esconder o desgaste. Ela simplesmente se oferece como está. E isso cria um ambiente de cuidado, não de cobrança. Muitos desistem da oração nesses dias porque acreditam que não estão fazendo o suficiente. Mas o suficiente aqui é estar. É não ir embora de si mesmo. É permitir que Deus veja o que você já não consegue organizar.
Essa oração não é fraca, ela é honesta. E a honestidade é um dos solos mais férteis da vida espiritual. Aprender isso muda completamente a forma como você se aproxima do Espírito Santo quando pensa em desistir. Você para de se perguntar se está orando certo e começa a perceber que está sendo ouvido mesmo assim, que a oração não depende da sua energia, mas da sua abertura. E quando essa compreensão se instala, algo importante acontece. Você percebe que pode se aproximar de Deus sem precisar fingir fé forte, sem precisar se animar artificialmente, sem precisar se comprometer com algo que hoje não consegue cumprir. E isso abre caminho para um próximo passo essencial: aprender a se aproximar do Espírito Santo sem forçar fé, sem pressionar emoções, sem se violentar por dentro. Como se aproximar do Espírito Santo sem forçar fé. Há dias em que forçar fé só aumenta a distância. Você tenta se animar, tenta repetir verdades que conhece, tenta se convencer de que vai ficar tudo bem, mas por dentro algo resiste. Não porque você não acredita, mas porque o coração não acompanha o discurso. E quando isso acontece, insistir em demonstrar fé se transforma em pressão espiritual. A aproximação do Espírito Santo nesses dias precisa ser diferente. Não começa com declarações fortes, começa com permissão. Permissão para não sentir o que você acha que deveria sentir. Permissão para não ter respostas prontas. Permissão para não se corrigir o tempo todo diante de Deus. Aproximar-se sem forçar fé é aceitar que hoje sua fé pode se manifestar apenas como permanência. Forçar fé é tentar acelerar um processo interno que está pedindo cuidado. É usar frases que não combinam com o estado do coração. É dizer, eu confio, quando na verdade você está cansado demais para explicar como. O Espírito Santo não se conecta com a versão ensaiada de você. Ele se conecta com a versão presente, aquela que chega sem discursos, sem promessas, sem maquiagem espiritual. Aproximar-se sem forçar fé significa falar com Deus do lugar em que você realmente está, não do lugar onde acha que deveria estar. Significa dizer, não sei como orar hoje, e permitir que isso seja a oração. Significa ficar em silêncio sem se punir por isso. Significa não fugir da presença de Deus só porque você não consegue sentir entusiasmo. O Espírito Santo trabalha muito bem com estados inacabados. Ele não exige estabilidade emocional para agir. Ele não precisa que você esteja convicto, apenas disponível. E disponibilidade, nesses dias, não é força, é honestidade. É não se afastar só porque você não tem certeza do que sente. Quando você para de forçar fé, algo relaxa por dentro. A luta interna diminui. Você deixa de gastar energia tentando parecer firme e começa a usar essa energia para simplesmente estar. E estar diante de Deus já é um ato espiritual profundo. Não resolve tudo, mas impede que você se perca de si mesmo. Essa aproximação mais simples também protege você de um erro comum: fazer promessas que não consegue cumprir. Muitos, na tentativa de reacender a fé, prometem que vão mudar, que vão melhorar, que vão continuar firmes. Mas quando a força não vem, a frustração aumenta. O Espírito Santo não pede promessas em dias assim. Ele pede verdade sustentável. A fé que não é forçada é mais frágil, mas também mais segura, porque ela não depende da sua capacidade de se convencer. Depende da sua disposição de permanecer. Mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem vontade. E isso muda tudo. Quando você se aproxima do Espírito Santo desse jeito, a oração deixa de ser um teste de fé e se torna um espaço de cuidado. Você não precisa provar nada, não precisa chegar bem, não precisa melhorar antes de orar. Pode chegar exatamente como está. Isso cria um ambiente onde Deus pode agir sem te esmagar. Esse tipo de aproximação prepara o coração para um próximo passo importante:
aprender a orar sem fazer promessas que hoje você não consegue sustentar. Porque muitos desistem não da fé, mas da culpa de não cumprir o que disseram a Deus em momentos de desespero. Entender isso é essencial para continuar sem se ferir ainda mais por dentro. Aprender a orar sem prometer que você vai ser forte. Em dias em que a vontade de desistir aparece, uma das maiores armadilhas espirituais é a promessa feita no desespero. Promessas de que você vai aguentar mais, de que vai continuar firme, de que não vai falhar de novo. Essas promessas quase sempre nascem do medo, não da fé. Medo de decepcionar Deus, medo de parecer fraco, medo de admitir que você não tem forças agora. Orar prometendo força quando você está cansado cria um conflito silencioso. Por fora, você fala de perseverança. Por dentro, você mal consegue se levantar. Essa distância entre o que você diz e o que você sente não fortalece a fé. Ela a desgasta, porque cada promessa não cumprida vira mais peso, mais culpa, mais sensação de fracasso espiritual. O Espírito Santo não espera esse tipo de oração. Ele não pede garantias sobre o seu amanhã quando o seu hoje já está pesado demais. Ele sabe que promessas feitas sem energia não sustentam ninguém. E mais importante, ele sabe que você não precisa provar fidelidade para ser cuidado. Aprender a orar sem prometer força é aprender a respeitar o seu limite sem se afastar de Deus. É trocar o "eu vou conseguir" pelo "eu não sei como continuar". É substituir o discurso da resistência pelo gesto da entrega consciente. Não entrega dramática, mas honesta. Aquela que não tenta negociar com Deus, apenas se apresenta. Quando você para de prometer o que não pode garantir, algo se alinha por dentro. A oração deixa de ser um contrato e volta a ser relação. Você não está mais dizendo a Deus quem você será amanhã. Está permitindo que Ele esteja com você hoje. E isso muda completamente o clima da oração. Muitos acham que sem promessas a oração perde valor. Mas é exatamente o contrário. Quando você não promete, você deixa espaço para Deus sustentar. Promessas deslocam o foco para o seu desempenho. Presença devolve o foco para a graça. E em dias de cansaço profundo, graça é mais necessária do que coragem. O Espírito Santo trabalha melhor quando você não tenta se antecipar ao futuro. Ele atua no agora, no fôlego curto, na decisão simples de não ir embora. Quando você ora sem prometer, você permite que Deus conduza o processo sem a pressão de expectativas irreais. Isso também protege você de uma dor comum, a de voltar à oração depois de falhar com uma promessa feita a Deus. Muitos se afastam, não porque perderam a fé, mas porque sentem vergonha de não ter cumprido o que disseram. Orar sem prometer quebra esse ciclo. Você não precisa se esconder depois. Não precisa pedir desculpas por não ter sido forte. Você apenas permanece. Essa forma de oração ensina algo profundo, que Deus não se relaciona com você a partir do que você consegue sustentar, mas a partir do que você é capaz de confiar. E confiar nesses dias não é avançar, é ficar. É não desistir de estar diante dele, mesmo sem saber o que vem depois. Quando você aprende a orar assim, sem promessas, algo se estabiliza, a ansiedade diminui, a culpa perde força. A relação com Deus fica mais segura, não porque os problemas acabaram, mas porque você não está mais se ferindo, tentando ser o que hoje não consegue ser. Isso abre espaço para uma mudança importante na forma como você entende a oração. Porque a partir daqui, orar não será mais sobre resolver o que te confunde ou te dói. Será sobre permanecer, sobre ficar, sobre não se afastar quando tudo em você quer parar. Entender quando a oração deixa de ser solução e passa a ser permanência é o próximo passo para continuar sem se quebrar por dentro. Quando a oração se torna permanecer, não resolver.
Há um momento na caminhada em que a oração deixa de ser busca por solução e se torna escolha de permanência. Não porque os problemas tenham diminuído, mas porque você percebe que não tem energia para resolvê-los agora. E isso assusta, porque fomos ensinados a orar para mudar situações, clarear caminhos, receber respostas. Quando nada disso acontece, parece que a oração perdeu o sentido. Mas nesses dias, a oração não perde o sentido, ela muda de função. Ela deixa de ser uma ferramenta e se torna um lugar. Um lugar onde você fica mesmo sem saber o que fazer. Um lugar onde você não precisa produzir clareza para ser aceito. Um lugar onde a presença vale mais do que o entendimento. Permanecer em oração é resistir de uma forma diferente. Não é insistir em explicações, é não ir embora quando elas não vêm. Não é forçar decisões, é ficar diante de Deus mesmo confuso, é dizer com o corpo, com o silêncio, com a respiração pesada: eu não sei resolver isso, mas também não vou fugir da tua presença. Essa forma de oração é difícil porque vai contra o impulso de controle. Resolver dá a sensação de avanço. Permanecer dá a sensação de estagnação. Mas espiritualmente, permanecer é um movimento profundo. É o ponto em que você confia mais na companhia de Deus do que na sua capacidade de entender o caminho. O Espírito Santo trabalha intensamente nesse tipo de oração. Não para entregar respostas prontas, mas para sustentar você no meio da incerteza. Permanecer cria estabilidade interior antes de qualquer mudança exterior. E sem essa estabilidade, qualquer resposta seria apenas mais peso. Muitos se afastam da oração porque acham que, se não estão pedindo nada específico, não estão orando de verdade. Mas permanecer diante de Deus quando você não tem mais pedidos organizados é uma das formas mais maduras de oração. É reconhecer que, naquele momento, o que você mais precisa não é de direção, é de presença constante. Permanecer também quebra a ansiedade do resultado. Você para de medir a oração pelo que acontece depois. Para de se perguntar se funcionou. Para de observar cada sinal. Isso não é desistência espiritual. É descanso. É permitir que Deus conduza sem que você precise supervisionar o processo. Quando a oração se torna permanecer, algo se reorganiza por dentro. A mente desacelera. O coração para de exigir respostas imediatas. A alma encontra um ponto de apoio. Não porque tudo faz sentido, mas porque você não está mais sozinho tentando fazer sentido de tudo. Esse tipo de oração não resolve o dia seguinte, mas sustenta o dia de hoje. Não muda a realidade externa, mas muda a forma como você está dentro dela. E isso já é transformação. Silenciosa, discreta, mas real. Aprender a permanecer em oração te prepara para perceber algo importante. Mesmo quando você acha que está apenas ficando ali, o Espírito Santo está agindo. Não exigindo palavras, não cobrando fé, não pressionando decisões, apenas trabalhando em você enquanto você permanece. E isso leva a uma descoberta essencial, que mesmo quando tudo o que você consegue fazer é aparecer, isso já é suficiente para que o Espírito Santo continue a agir. Entender o que ele faz quando você só consegue estar presente é o próximo passo para não desistir nos dias mais difíceis. O que o Espírito Santo faz quando você só consegue aparecer. Há dias em que aparecer é tudo o que você consegue oferecer. Você não chega com palavras organizadas, nem com pedidos claros, nem com força emocional. Você apenas chega. E muitas vezes acha que isso é pouco. Mas na lógica do Espírito Santo, aparecer já é um movimento completo. Porque não é a qualidade do que você leva que ativa a ação de Deus, é a sua presença real diante dele. Quando você só consegue aparecer, o Espírito Santo começa trabalhando em um nível que você não controla.
Ele não age primeiro nas circunstâncias, age em você. Não corrige pensamentos imediatamente, não reorganiza emoções de forma brusca, não acelera processos. Ele sustenta, e sustentar é uma obra profunda, ainda que silenciosa. O Espírito Santo acolhe o estado em que você chega, não o estado em que você acha que deveria estar. Ele não espera que você se recomponha para então agir. Ele age justamente porque você não consegue mais se recompor sozinho. E essa ação não é espetacular, é contínua, é discreta, é fiel. Quando você aparece sem forças, o Espírito Santo começa a aliviar o que está invisivelmente pesado. Ele reduz a pressão interna que você já nem sabia nomear. Ele cria pausas mentais em meio ao caos. Ele desacelera pensamentos repetitivos. Ele te impede de se afundar ainda mais na autocrítica. Nada disso acontece de uma vez, mas acontece de forma constante. Muitas pessoas acham que, se não estão sentindo algo forte durante a oração, nada está acontecendo. Mas o Espírito Santo não trabalha apenas no campo das sensações. Ele trabalha no campo da sustentação. Ele mantém você de pé quando você não percebe. Ele impede decisões precipitadas. Ele segura você nos dias em que a desistência parece razoável demais. Quando você só aparece, o Espírito Santo também intercede onde você não consegue. Ele traduz o que você sente, mas não sabe dizer. Ele apresenta a Deus aquilo que está confuso demais para virar pedido. Ele cuida da sua oração quando ela ainda não tem forma. Isso não depende da sua consciência do processo. Acontece porque a relação existe. Outro trabalho silencioso do Espírito Santo nesses dias é proteger você de si mesmo. Proteger de conclusões definitivas tiradas em momentos de exaustão. Proteger de decisões feitas para fugir da dor, não para curar. Proteger de promessas que você faria apenas para aliviar a culpa. Essa proteção é uma forma de cuidado que muitos só reconhecem depois. Aos poucos, quando você apenas aparece, algo começa a se reorganizar. Não o problema inteiro, mas a forma como ele ocupa você. Ele deixa de preencher tudo. Ele deixa de definir quem você é. Ele passa a ser algo que você atravessa, não algo que te engole. Esse é o sinal de que o Espírito Santo está agindo. A presença constante, mesmo fraca, cria raízes. E raízes não fazem barulho enquanto crescem, mas são elas que impedem a queda quando o vento volta. O Espírito Santo trabalha assim. Ele não apressa resultados visíveis, mas constrói sustentação interior. E sustentação é o que impede a desistência silenciosa que acontece quando ninguém vê. Quando você só consegue aparecer, você aprende algo essencial, que a sua permanência não é passiva, é ativa no mundo espiritual. É uma escolha diária, ainda que sem entusiasmo. E essa escolha abre espaço para que Deus continue operando sem te esmagar com expectativas. Talvez você ainda não veja mudanças claras, talvez ainda acorde cansado, talvez ainda pense em desistir. Mas se você continua aparecendo, mesmo assim, algo já está sendo preservado dentro de você. Algo que não se perdeu. Algo que o Espírito Santo está guardando com cuidado. E essa preservação tem sinais, não grandiosos, mas reais. Pequenas mudanças que indicam que, mesmo sem perceber, você está sendo sustentado. Aprender a reconhecer esses sinais é fundamental para não desistir no meio do processo. Porque muitas vezes a oração está funcionando exatamente onde você não está olhando. Como Deus te sustenta mesmo quando a motivação desaparece. Há um momento em que a motivação simplesmente some. Você não sente vontade de continuar, não sente entusiasmo espiritual, não sente aquele impulso interno que antes te movia. E isso assusta, porque muita gente aprendeu a medir a ação de Deus pela intensidade da motivação. Quando ela desaparece, parece que tudo parou. Mas não parou.
Deus não sustenta você pela sua motivação. Ele te sustenta pela fidelidade dele. A motivação é instável por natureza. Ela depende de energia, de expectativa, de esperança visível. A fidelidade de Deus não depende de nada disso. Ela continua agindo mesmo quando você não sente vontade de seguir, mesmo quando acorda cansado, mesmo quando o coração está neutro. Nesses dias, Deus não te empurra para frente pelo entusiasmo. Ele te sustenta por baixo, como alguém que segura sem levantar, apenas para impedir a queda. Esse sustento não gera euforia, gera estabilidade mínima. Você continua acordando, continua funcionando, continua não desistindo por completo. E isso já é obra de Deus, mesmo que não pareça espiritual o suficiente. Muitos se culpam por não sentirem vontade de orar, de ler, de servir, mas Deus não condiciona seu cuidado ao seu estado emocional. Ele não se retira porque você perdeu o ânimo. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais quando percebe que você não tem forças internas para se mover sozinho. O sustento de Deus nesses dias se manifesta de forma simples. Uma decisão que você não toma por impulso. Uma conversa que você evita no momento errado. Um pensamento destrutivo que não vira ação. Uma noite em que você consegue descansar um pouco mais. Isso não é coincidência, é cuidado ativo. Deus sustenta você para atravessar o dia, não para vencer o mundo hoje. Ele sabe que quando a motivação acaba, o objetivo não é avançar rápido, é não se perder. E ele trabalha exatamente aí, sem barulho, sem pressão, sem exigir que você volte a sentir o que ainda não consegue. Entender isso muda a forma como você se julga. Você para de achar que está falhando espiritualmente só porque não sente vontade. Começa a perceber que está sendo sustentado mesmo assim. Que continuar existindo diante de Deus, mesmo sem ânimo, já é fruto da graça. E quando você começa a enxergar esse sustento silencioso, algo se ajusta. Você passa a perceber sinais pequenos, mas importantes, de que a oração ainda está funcionando. Não do jeito que você imaginava, mas do jeito que você precisa agora. Aprender a reconhecer esses sinais é essencial para não desistir quando a motivação não volta rápido. Os sinais silenciosos de que a oração ainda está funcionando. Quando a motivação não volta e nada parece mudar por fora, é fácil concluir que a oração não está funcionando. Mas essa conclusão quase sempre nasce de uma expectativa errada. Você espera mudanças visíveis, respostas claras, emoções fortes. E quando isso não acontece, ignora os sinais mais importantes, aqueles que aparecem em silêncio. A oração continua funcionando quando você não desiste de vez. Quando a ideia de parar surge, mas não se transforma em decisão. Quando você ainda aparece, mesmo sem vontade. Esse é um dos sinais mais claros de que algo está te sustentando, porque sozinho você já teria ido embora. Permanecer sem entusiasmo não é fraqueza, é evidência de cuidado. Outro sinal silencioso é a mudança na forma como a dor ocupa você. O problema ainda existe, mas já não domina todos os seus pensamentos. Há momentos de pausa, pequenos intervalos de alívio, instantes em que a mente não está lutando o tempo todo. Isso não acontece por acaso. É a oração criando espaço interior para que você não seja consumido. Você também começa a perceber que reage de maneira um pouco diferente. Não perfeita, não ideal, mas diferente. Algo que antes te levaria ao desespero, agora apenas cansa. Algo que antes te faria tomar decisões impulsivas, agora é atravessado com mais cautela. Essas pequenas mudanças são sinais claros de que o Espírito Santo está trabalhando em você, mesmo sem barulho. A oração ainda funciona quando você dorme um pouco melhor, quando o corpo encontra algum descanso, quando o choro vem e passa, em vez de se instalar,
quando a autocrítica perde um pouco da força. Esses sinais não parecem espirituais à primeira vista, mas são profundamente espirituais, porque mostram que a pressão interna está sendo cuidada. Muitos ignoram esses sinais porque estão esperando força, clareza ou direção. Mas, em dias de vontade de desistir, o primeiro milagre não é avançar, é não se destruir, é não se perder, é não tomar decisões definitivas em momentos temporários. E a oração trabalha exatamente aí, protegendo você enquanto você atravessa o cansaço. Há também um sinal muito sutil, mas poderoso: a capacidade de ouvir sem reagir imediatamente. Você escuta conselhos, versículos, palavras e não sente mais aquela necessidade de se defender ou se explicar o tempo todo. Isso indica que algo dentro de você está mais seguro. E segurança interior é um fruto direto da presença constante do Espírito Santo. Quando você aprende a reconhecer esses sinais, algo muda na sua relação com a oração. Você para de julgá-la pelos resultados que vê e começa a respeitá-la pelo cuidado que produz. Para de pensar que precisa sentir algo especial para que Deus esteja agindo. Começa a entender que muitas vezes Deus age primeiro para evitar a queda, não para gerar euforia. Esses sinais silenciosos são a prova de que você não está abandonado no processo. Que mesmo sem motivação, sem força, sem clareza, a oração continua te mantendo inteiro o suficiente para atravessar o dia. E isso é mais do que parece. Reconhecer isso te prepara para uma verdade essencial: que talvez o fato de você não ter desistido hoje já seja uma resposta. Não uma resposta espetacular, mas uma resposta real. Entender por que não desistir hoje já é uma oração atendida, é o próximo passo para aliviar a pressão que você coloca sobre si mesmo. Por que não desistir hoje já é uma oração respondida. Há dias em que você termina o dia sem grandes vitórias, sem respostas claras, sem sensação de avanço, ainda cansado, ainda confuso, ainda com a mesma vontade de parar. E mesmo assim, você não desistiu hoje. Pode parecer pouco, pode parecer insuficiente, mas espiritualmente isso é enorme. Não desistir hoje não é falta de coragem para mudar. É sinal de que algo te sustentou quando você não tinha forças próprias. Porque quando a desistência parece lógica, confortável e até necessária, permanecer mais um dia não acontece por acaso. Acontece porque o Espírito Santo está operando em um nível que não depende da sua motivação. Muitos esperam que uma oração respondida venha como solução, como clareza, como força renovada. Mas em dias assim, a resposta de Deus não vem como empurrão para frente. Vem como contenção. Deus não te faz avançar rápido. Ele te impede de cair fundo. E isso é resposta. Não desistir hoje significa que você não tomou decisões definitivas em um momento temporário. Significa que você não fechou portas por cansaço. Significa que você não rompeu com Deus só porque não conseguiu sentir o que esperava sentir. Essa contenção é uma forma de cuidado extremamente ativa, ainda que silenciosa. Quando você olha para trás e percebe que o dia passou e você ainda está aqui, ainda falando com Deus do seu jeito imperfeito, ainda aparecendo mesmo sem vontade, isso revela algo importante. A oração não falhou. Ela te manteve inteiro o suficiente para atravessar o dia. E atravessar o dia nesses momentos já é vitória. Deus sabe que hoje você não tem estrutura para grandes decisões, grandes compromissos ou grandes mudanças. Por isso, Ele responde à sua oração de uma forma mais simples e mais sábia. Ele te mantém, Ele te guarda, Ele te preserva de si mesmo. Ele segura o processo até que você tenha condições de continuar de outro jeito. Não desistir hoje também desmonta uma mentira comum, a de que você só é fiel quando sente vontade de continuar. A fidelidade que permanece sem vontade é uma das mais puras que existem, porque ela não nasce da emoção,
nasce da relação. Você não fica porque está animado, fica porque confia, mesmo cansado. Essa compreensão traz alívio. Você para de se cobrar um amanhã que ainda não chegou, para de se julgar por não estar melhor, para de exigir de si respostas que ainda não podem ser dadas. Você começa a respeitar o hoje como ele é, e respeitar o hoje é uma forma profunda de fé. Quando você entende que não desistir hoje já é uma oração atendida, a culpa perde força. A ansiedade diminui. A pressão espiritual se dissolve um pouco. Você percebe que Deus não está te avaliando pela performance, mas te acompanhando no processo. E isso muda tudo. Esse reconhecimento prepara o coração para o encerramento mais importante de todos. Porque no fim, você não precisa se sentir pronto para continuar. Não precisa se sentir forte. Não precisa ter certeza de nada agora. Precisa apenas permanecer. Entender por que permanecer mesmo sem prontidão é o que mantém a vida espiritual viva nos dias mais difíceis é a última verdade que precisa ser dita. Você não precisa estar pronto, só precisa permanecer. Chegar até aqui não significa que tudo ficou claro. Não significa que a vontade de desistir desapareceu. Não significa que a força voltou do jeito que você esperava. Significa algo mais simples e mais profundo. Você permaneceu. E permanecer nesses dias é tudo o que o Espírito Santo espera de você. Permanecer não é fingir que está bem, não é se obrigar a continuar sorrindo, não é prometer que amanhã será diferente. Permanecer é não se afastar quando o cansaço fala mais alto, é não romper a relação com Deus só porque você não consegue sentir o que sentia antes, é ficar mesmo sem saber como continuar. Você não precisa estar pronto para continuar, precisa apenas não ir embora de onde a vida ainda está sendo cuidada. O Espírito Santo não trabalha com versões ideais de você, ele trabalha com a versão real. A que chega cansada, a que chega confusa, a que chega sem respostas, mas ainda chega. Há uma pressão silenciosa para que você se sinta preparado antes de seguir, como se fosse errado continuar frágil, como se só fosse legítimo caminhar quando a fé está firme e as emoções organizadas. Mas a caminhada espiritual não é sustentada por prontidão, é sustentada por presença. E você esteve presente. Permanecer é um ato de confiança silencioso. Você confia que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não sabe. Confia que Ele não vai exigir de você o que hoje você não pode dar. Confia que ficar perto é melhor do que se afastar tentando se proteger da própria dor. Nos dias em que você pensa em desistir, orar ao Espírito Santo não é encontrar palavras fortes. É permitir que ele te encontre fraco. Não é pedir energia para correr. É aceitar ser sustentado para não cair. Não é resolver o futuro. É atravessar o agora. Se amanhã ainda for difícil, permaneça de novo. Se a vontade de parar voltar, permaneça mais um dia. Não como obrigação, mas como escolha consciente de não se perder de si mesmo, de não se afastar de Deus justamente quando mais precisa dele. O Espírito Santo não se cansa de você, não se frustra com o seu ritmo, não te mede pela velocidade, mas pela disposição de ficar. E ficar, mesmo cansado, é uma forma de oração que ele entende perfeitamente. Você não precisa se sentir pronto para continuar. Precisa apenas permanecer onde a graça ainda te alcança, onde o cuidado ainda acontece, onde a vida ainda está sendo preservada, mesmo sem barulho. Hoje, permanecer já foi suficiente. Amanhã, você decide de novo, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Não porque você é forte, mas porque você não está sozinho.